amados irmãos, minhas amadas irmãs, com muita alegria e cumprimento vocês novamente, podendo ter essa oportunidade maravilhosa de abrir a Palavra de Deus mais uma vez. Eu gostaria, antes desse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por enviar o sustento de nossa fé todos os dias de nossa vida, através da Tua santa e bendita palavra. Faça com que ela disponha em cada um de nós a capacidade e a vibração, o prazer de andar nos Teus caminhos, seguindo os conselhos que Tu nos envia através da Tua palavra. Perdoe também nossos pecados e faltas, Senhor. Fortaleça a nossa fé e nos capacita a cumprir com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Somente pelas Escrituras. Sola Escritura. Irmãos, eu diria que esse tema que estaremos estudando agora, sem sombra de dúvida, é a coluna dorsal desse trimestre. É o ponto auge, é o centro de estudos, de onde todos os demais temas do trimestre passam por esse aqui. Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sem sombra de dúvida, irmãos, só com esse verso que nós acabamos de ler, de Hebreus, nós poderíamos ficar aqui horas e horas trabalhando o tanto de informação bacana contidas, embutidas nesse único versículo da Bíblia Sagrada. Mas temos aí vários temas nessa semana que trabalharão exatamente em torno desse verso que acabamos de ler. Sendo então o segundo tema a ser estudado, as Escrituras como a norma dominante. O que nós temos escrito em 1 Coríntios 4, de 1 a 6, o verso 6 não deixa de ser um destaque muito especial, é claro. O autor desse manual, de forma muito feliz, fez uma interpretação muito interessante desse contexto, que eu acho importante destacar. Não ultrapassar o que está escrito não inclui ideias de outros campos de estudo, como a arqueologia bíblica ou a história. Outros campos podem lançar luz sobre alguns aspectos bíblicos e sobre o contexto das passagens bíblicas, e assim podem nos ajudar a compreender mais o contexto bíblico. No entanto, na interpretação correta da Bíblia, o texto das Escrituras tem prioridade sobre todos os outros aspectos, ciência e auxílios secundários. Outros pontos de vista devem ser avaliados cuidadosamente da perspectiva das Escrituras como um todo. Ele também cita o comentário de Martin Luther, que disse o seguinte: somente as Escrituras são o verdadeiro Senhor e Mestre de todos os escritos e doutrinas da terra. Quem dera, meus amados irmãos, se o que foi dito aqui em 1 Coríntios 4, de 1 a 6, alinhado com essa interpretação que o autor desse manual colocou, quem dera se isso fosse assim vivido de fato por todos os que habitam sobre a face da terra, principalmente dentro da igreja. Seria muito importante. Eu não tenho dúvida que se isso fosse aceito e vivido de forma plena, Jesus já teria voltado, a igreja já teria cumprido com a sua missão há muito tempo. A Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, ela é prioridade máxima.
E veremos aqui, nos demais temas, que a sua prioridade não é à toa. No terceiro tema, por exemplo, temos a unidade das Escrituras. Aqui tem uma avaliação em cima de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, com 2 Pedro 1, 20 e 21. Aqui deixa claro que nenhuma parte da Escritura Sagrada foi escrita por vontade própria de homem nenhum, mas todos escreveram inspirados, guiados pelo Espírito Santo. E outros textos não deixam de enriquecer mais ainda o que foi dito nessas duas citações que acabamos de mencionar. Diz o seguinte, que nas Escrituras nós conseguimos alcançar poder, presta atenção nessa palavra que ele usou lá, poder, não só poder de entendimento, mas de convencimento dos contradizentes. Ou seja, qualquer natureza de contradizente que bater de frente conosco, como Cristo fez lá na tentação, nós seremos dotados de poder também para colocar qualquer contradizente para correr. Isso é fato incontestável, fundamentado na palavra, deixando que ela seja a estrutura do nosso entendimento e dos nossos argumentos. Mas para isso, tem que estar alinhado também com 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13, que é: conserva-te modelo das sãs palavras. Nós precisamos não ser só teóricos das Escrituras Sagradas, só estudiosos ou só ensinadores, mas precisamos de viver o que elas nos ensinam de fato. E não o que a gente acha que sabe, ou o que a gente acha que aprendeu, mas o que de fato elas têm para nós. Para isso temos que colocar de lado o nosso eu e deixar que o eu divino, o assim está escrito e o assim diz o Senhor, realmente está mostrando para nós dentro das Escrituras. Porque, como tenho dito, esse livro está muito à frente do nosso tempo. Tem muito mais coisa aqui revelado do que a vã filosofia do homem pensa que sabe. Tudo aqui na Bíblia. Só que para isso, nós entramos no quarto tema, que apresenta a clareza das Escrituras. Em primeiro lugar, nós temos aqui o texto de Mateus 21, 42, aonde Cristo dá uma arrochada nos seus contradizentes, apontando para o texto bíblico relatado no Antigo Testamento sobre a pedra de esquina que é rejeitada pelos edificadores, sabendo que ele mesmo seria tal pedra angular, rejeitada pelos edificadores, por aqueles que pensa que está compondo a Bíblia, que pensa que é dono da Bíblia, que pensa que é dono da igreja, que pensa que é dono da obra de Deus na terra. E quando bate de frente com a verdade, rejeita a verdade. É isso que os líderes da religião de Cristo naqueles dias fizeram com ele. E é o mesmo que os demais da atualidade fazem e continuam fazendo. Porque quando esse espírito egoísta de achar que é dono de tudo toma conta, é o que continua acontecendo. A sede de poder cega as pessoas para entender o verdadeiro sentido da vida. E principalmente dos conselhos relatados na Santa Palavra de Deus. Quer ver só? Lá em Mateus, no capítulo 19, no contexto ali do capítulo 19, podemos destacar dois versos de paralelo, que é o verso 4 e o verso 8, ambos falando de um contexto chamado princípio. Tudo para elucidar o que no verso 3 desse capítulo 19 começou a abordar. Os contradizentes chegaram, aqueles que acham que sabe tudo, que entende tudo, né? Mas na realidade eram hipócritas religiosos, que tinha já feito do casamento e do divórcio uma verdadeira avacalhação, infelizmente fundamentadas em atitudes machistas e egoístas, que por incrível que pareça, persistem até nos nossos dias. E deixou que as tradições formadas a partir de soluções emergentes que foi necessário acontecer, como nos dias de Moisés, autorizando o divórcio, e eles cometeram verdadeiros exageros que no verso 3 aqui do capítulo 19,
eles chegam em Cristo e perguntam: escuta, mas Moisés não disse que pode divorciar por qualquer motivo? Ele não autorizou isso. Veja a insinuação satânica tentando usar a própria Bíblia para defender ponto de vista pessoal de verdadeiros hipócritas que se acham donos da palavra, ou dono da obra de Deus na terra, ou dono da igreja. E caíram por terra. Porque Jesus, na sua resposta, no paralelo que ele montou entre o verso 4 e o verso 8, ele jogou eles no chão, deixando eles mudos e sem palavras. Em primeiro lugar, ele entra com a palavra que até hoje é um desarranjo cerebral e orgânico para a maioria absoluta dos tradicionalistas religiosos. A palavra princípio. Ah, mas como essa palavra mexe na estrutura religiosa? Como mexe? Porque nós já criamos tanta tradição, mas tanta tradição, que quando a gente olha para essa palavra, parece que tem uma impressão que ela é novinha, né? Princípio. Dá até a impressão que Adão e Eva tinha nascido há 4.000 anos antes de Cristo, nasceu, pecou, foi expulso do Éden, e tudo ali naquela semana seguinte, a semana da criação, porque parece que eles já foram feitos adultos, né? Já criados adultos, parece que tudo aconteceu assim rápido demais, né? E princípio não tem nada a ver com essa ideia absurda concebida pela tradição religiosa. Porque essa palavra princípio está lá no verso 1 e 2 de Gênesis, onde fala que nesse princípio ele criou céus, no plural, diversos mundos, né? Ele criou essa terra aqui também, mas sem forma e vazia. E nem o casal ainda existia então. Mas o contexto que ele está falando sobre casamento aqui e divórcio já está embutido nesse princípio, porque outros mundos já tinham sido criados e essa mesma legislação, porque eu, Senhor, não mudo, já havia sido adotada. Fica bem claro esse entendimento que ele apresenta aqui, mas só é fácil de entender para quem aceita a palavra. Mas para quem deixa a tradição encher a mente, encher o peito, deixa a pessoa inchada, né? E não consegue espaço para poder conhecer de verdade o que a palavra está dizendo. Esse mesmo princípio lá de João 8,44, onde fala também que o diabo, né, ele mente e mata, é homicida desde o princípio, também nesses mundos por aí, etc. Né? Mas depois, muitos e muitos anos depois, né, houve a batalha, ele foi expulso de lá, foi lançado aqui na terra, junto com todos os contradizentes da época, os guerreiros que peitaram a Deus, né? Mas já bem aqui para cá, né? Não foi no princípio mais, né? Foi quando os nossos pais pecaram, 4.000 anos antes de Cristo. Aí teve essa batalha lá no céu. Mas vocês viram tanto que a palavra princípio vai longe, né? Se a gente tivesse tempo para tratar disso. Agora, lá no Escatologia, se você entrar lá e assistir, o Escatologia versão 5. Está faltando 3 aulas só para completar essa versão 5 do Escatologia. Aproximadamente de 40 horas de matérias na Bíblia Sagrada. Vale a pena você entrar lá, se você não assistiu ele todo, pegar desde a aula 1 e até a última aula, porque é Bíblia pura. Aprofundará nesses detalhes que aqui na lição não dá tempo de aprofundar. Mas dentro desse contexto aqui, dá tempo de muita coisa. Veja que o que ele falou aqui no verso 4, para os contradizentes, ele alega para os indivíduos, de cara, vocês não lêem a Escritura, não? Que desde o princípio Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, desde o princípio. Em qualquer mundo que Deus criou, ele criou homem e mulher, macho e fêmea. Não tem outro tipo de gênero humano criado por Deus. Criado por Satanás, já inventaram um monte já. Na linha homossexual aí, tem uma verdadeira legião de demônios aí, escalados em diversas classes diferentes. Mas, aqui no contexto bíblico, desde o princípio, foi homem e mulher. E lógico, o que ele seguiu comentando no verso 5, ele esclarece a ordem que foi dada para Adão, lá no Gênesis, e justifica justamente porque que Adão, que ele menciona lá em Gênesis capítulo 2, verso 23 e 24. Adão quem disse:
na ordenação ali de Gênesis, sobre essa questão que o homem deixará seu pai, sua mãe, unir-se-á sua mulher, e ambos serão uma só carne. Mas ele estava só retransmitindo o que não está escrito em Gênesis, mas lá em Mateus, Cristo está esclarecendo que essa ordem foi transmitida por Deus, para que o casal se tornasse uma só carne. E nós estamos falando com isso de um esclarecimento muito interessante, que é o que ele vem comentando lá no verso 8, aqui de Mateus 19, que ele entra com o contexto do divórcio. Mas veja, de cara já ficou um embaço quando trata da questão do tempo, né? O princípio. A Terra foi criada, é comprovado cientificamente, há 4,6 bilhões de anos atrás. E isso que ela foi povoada. Que ela foi criada e deixada sem forma e vazia, não tem nem ideia. A ciência não tem ideia disso. Que ela foi criada, ou seja, colocada, vegetação, etc, etc, tem 4,6 bilhões de anos. Isso já causa um grande desconforto de saber que nossos pais viveram uma grande parte de suas vidas num período conhecido como eternidade. Por isso, essa cifra bilionária de anos que a nossa mente não dá conta de absorver, e muito menos o nosso organismo de absorver, de engolir tudo isso. Porque com tanta carochice que a gente escutou na vida sobre isso, a hora que bate em frente com simples Gênesis, um desconforto tão grande, né? Mas está aí, não foi eu que escrevi, está aí falado lá no Gênesis e confirmado aqui pelo Filho de Deus, que é o autor e consumador de nossa fé. Mas como eu disse, quando vai lá para o verso 8, ele saindo dessa questão do embaço do tempo, que lá no Escatologia tem muito detalhe sobre isso, mas aqui não dá tempo. Mas aqui ele entra com a questão do divórcio, porque a questão toda girou em torno disso. Porque os caras contradizentes dos seus dias, os líderes de sua época, na hora de viver a religião ali era tudo uma fachada, mas na hora de viver lá com a família, com a esposa, etc, é só hipocrisia, em todo o sentido da palavra. No verso 8 ele volta a falar da palavra princípio, deixando claro que lá naquele princípio, em todos os mundos que ele criou, né, não existia esse negócio de divórcio. E ele já manda logo para os dias de Moisés essa questão toda. Ou seja, lá no princípio o coração era mole, era normal, tinha acesso a Deus, a criação era perfeita. Tanto que é perfeita que o leão, o lobo que tinha lá é aquele que Isaías viu no novo céu e na nova terra. Ele pasta, né? Ele não come carne, não tem caninos, etc. Não é esse mutante que a gente conhece aí. Então era tudo diferente. Então não tem como, no reino daquele, sequer ter necessidade de discutir entre monogamia, poligamia, bigamia, trigamia, coisas de raça caída, né? Que tem por aí pelo mundo afora. E Deus não interferiu nessa questão em nenhuma cultura, ele não interfere nas nossas legislações, que é o que ele quis dizer claramente aqui nesse contexto. Ele não interfere na legislação humana, mas ele deixa a sua palavra como base, como alicerce, para que através da iluminação do Espírito Santo e estudando a sua palavra tenhamos condições de estruturar a nossa legislação mais próxima possível da justiça divina. Por isso que Paulo orientou o modelo de tudo isso. Mas porque o coração endureceu, chegou lá nos dias de Moisés, não teve Deus outra alternativa a não ser autorizar Moisés a transferir a sugestão do divórcio para as questões da raça caída, especialmente se tratando dos escolhidos, ou seja, de uma raça que já estava deixando de ser propriamente dita caída, mas como mortal, mas como raça eleita agora, pudesse viver melhor como família, como seres humanos, uns para com os outros e para com Deus. E o divórcio, então, foi autorizado nessas condições. Mas presta atenção num detalhe, muito importante. No Gênesis, o legislador foi Deus. O segundo legislador, Adão. Em nenhum contexto bíblico expõe questão religiosa de casamento, mas um ato civil. Ali nós vemos no Gênesis um ajuntamento legislado por Deus e postergado por Adão. E quando chega nos dias de Moisés, presta atenção, outro legislador. Moisés foi um legislador. Quem
coordenou assuntos religiosos propriamente dito, que foi sacerdote, sumo sacerdote, foram os levitas. O irmão dele foi o primeiro que assumiu isso no Êxodo. Assuntos religiosos era com Arão. Assuntos legislativos, Moisés. Por isso, eu digo e estruturei a minha tese de mestrado em Teologia e Cultura nesse assunto. Casamento e divórcio é assunto de cunho civil e não religioso. E de Gênesis a Apocalipse não tem nenhum texto bíblico em que apresente que casamento e divórcio tenha sido atos religiosos. O primeiro casamento feito dentro de igreja foi Carlos V da Inglaterra, em 1550, da era cristã. 50 anos depois do descobrimento do Brasil. Até lá, funcionou desse jeito. Legislação. Tanto que é um juiz de paz que faz e um juiz de direito que desfaz. E um monte de detalhes legais embutidos nessa questão toda. Portanto, não é assunto para que religiosos fiquem interferindo, colocando muita colher de pau, porque apesar de estar na Bíblia, mas é inspirando a legislação do planeta Terra, independente da cultura em que se viva, seja ela que aceite ou não poligamia, bigamia, trigamia, ou que seja monogamia. A base legislativa está na palavra de Deus, tanto para casamento como para divórcio. Mas que em tese, como disse Cristo no resto do contexto aqui do capítulo 19, quem pode aguentar essa palavra, aguente. Mas esse é o contexto bíblico sobre matrimônio e sobre divórcio. E o tema todo da minha tese trata desse tema de Mateus 19, casamento, divórcio e celibato. Um trio polêmico, mas biblicamente claro. E se você quiser receber essa tese para estudar melhor, é só entrar em contato aí no WhatsApp que vocês têm aí. Não só essa tese eu posso enviar, mas também as lições e o Escatologia 5, seus links, para que vocês possam continuar estudando. Então vocês perceberam que tem várias milindras aqui no texto bíblico quando entra. Quando ele entra aqui no contexto, a palavra princípio já é um embaraço total, mas tem explicações na Bíblia, mas somente quem não está preso à tradição consegue engolir, absorver, entender e ensinar. Do contrário, não dá. É duro. Parada dura. Mas a Escritura é clara. Para quem quer aceitar ela do jeito que ela é. Que aceita ela com toda a sua pureza e simplicidade. Aí ela faz de um analfabeto um sábio. E pode fazer de um sábio um pedregulho sem entender nada. Tudo vai da base, da entrega, da direção do Espírito Santo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O quinto tema, as Escrituras interpretam as Escrituras. Não tem outro jeito, meus amados. Esse é o princípio básico que justifica, que explica, que esclarece por que nós ainda temos Bíblia na nossa mão. Tem uma relação de 22 livros que eu já levantei, que está citado dentro da Bíblia que não tem mais. Livros que foram excluídos das Escrituras Sagradas. E foram excluídos só esses que a gente sabe que está citado aí dentro, fora os que possivelmente já pudesse estar citado, quem sabe, nesses 22 que foram excluídos. Pode ter muito mais do que 22. Mas sabe, irmãos, a Bíblia Sagrada tem uma linguagem muito dinâmica, que dentro dela mesma nós encontramos chave de interpretação ou de encaixe das peças do seu quebra-cabeça de forma perfeita, simples e plena. Ela não tem uma linguagem totalmente aberta para qualquer pessoa. Lembra que Jesus, certa feita, estava lá sentado com os discípulos? E os discípulos chegaram nele e perguntaram: Senhor, por que quando chega esses fariseus, esses donos de igreja, né? Que chega, o Senhor começa sempre a falar em parábola e tal. Jesus respondeu: porque neles se cumpre a palavra do profeta Isaías, que vendo não enxerga e ouvindo não escutam. Mas a vocês vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. O que Jesus estava querendo dizer?
do porquê que ele usa uma linguagem talvez obscura. Por que que a Bíblia, por que que a palavra de Deus tem uma linguagem muitas vezes, para muitos, completamente fechadas? Justamente para que ela sobrevivesse, para chegar na minha e na sua mão. Porque você já pensou, se todo governo na face da terra tivesse a ideia de que as 3 bestas que apresenta no Apocalipse, Apocalipse 13, verso 1 e 2, a besta que sobe do mar, se refere ao papado, governo político religioso de Roma. Temos um estudo amplo dentro do contexto bíblico para chegar a essa conclusão de forma incontestável, de que a segunda besta de Apocalipse 11, verso 7, é a França, o governo francês. Temos de 22 páginas do grande conflito sobre isso, e dentro da Bíblia um farto e claro estudo apocalíptico também que confirma isso. E a terceira besta do Apocalipse, capítulo 13, verso 11, os Estados Unidos da América. O governo político, religioso, protestante, americano. Irmãos, isso é um assunto tão pesado, que se esses governos, dependendo de quem estivesse no poder ali, tivesse essa clarividência na Bíblia Sagrada e as demais religiões da face da terra, pode ter certeza, nós não teríamos nenhuma página de Bíblia mais. Por que que os valdenses, quando começou a supremacia papal em 538 da era cristã, foram perseguidos por carregar uma folha de Bíblia dentro de uma massa de pão? Por que que eram mortos? Por que que durante os 1260 anos a escritura foi tirada do povo? Por que que lá na França foi juntado em 3 anos e meio para colocar fogo no final desse período? Por que tanto ódio contra as escrituras? Não é muito suspeito tudo isso, meus amados irmãos? Pois é. Mas graças a esse padrão de interpretação que ela tem, que as escrituras interpretam a si mesmas, é que ela sobreviveu até hoje e continua subsistindo para nós. Mas existe uma Bíblia reserva que Jesus prometeu para todos nós, sabendo que essa aqui poderia a qualquer momento sofrer perseguição, como já sofreu na Inquisição e pode sofrer de novo nos nossos dias. Ele falou: olha, vocês não preocupam não com o que vocês hão de falar naquele dia, porque eu vou colocar as palavras na boca de vocês e vou fazer vocês lembrar de tudo, de Gênesis ao Apocalipse, da Bíblia original que tem no céu. Preste bem atenção no que Jesus falou. Paulo entendeu isso e diz que nós vamos ser uma Bíblia aberta, lida e relida pelos homens. Essa é a Bíblia reserva, que é oferecida para todo aquele que serve a Deus em espírito e em verdade. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Veja que explicação maravilhosa que temos aqui em Lucas 24, verso 27, 44 e 45. Quando Jesus, comentando com seus discípulos tudo que se cumpriu dele, relatado nas Escrituras, eles entenderam, ou seja, caiu a ficha. E todo o comportamento deles, dali para frente, mudou de água para vinho. Dali para frente, se a gente analisar tanto o contexto do Novo Testamento como do Antigo Testamento, no Antigo Testamento nós podemos tirar como exemplo Jeremias, né? Que viveu uma vida de martírio, a vida toda, e não cansava de escrever e de pregar, sendo esbofeteado e maltratado o tempo todo. E morreu matado, lá no Egito. Foi liberto do cativeiro babilônico, ele não precisou de ir para o cativeiro babilônico, foi liberto pelo próprio Nabucodonosor, mas os próprios irmãos de fé oprimiam ele o tempo todo. E quando ele foi arrastado na marra para o Egito, por esses fundamentalistas, acabaram matando ele lá. Paulo, no Novo Testamento aqui também, comentou sobre ele, sobre Silas e outros mais, que vivia sendo esbofeteado, maltratado, perseguido, e era considerado como escória. É o que Paulo diz, pelo mundo. Por acaso Jesus não tinha avisado que vocês serão odiados por todas as gentes por causa do meu nome? Pois é, meus irmãos, em época de perseguição é desse jeito. Mas os discípulos, quando entenderam essa versão das Escrituras Sagradas,
entender esse conteúdo, esse lado, eles caíram a ficha. Entenderam a grandeza do reino de Deus. Entenderam que a vida deles é um nada. E que seria uma honra eles poderem contribuir, ainda que essa porçãozinha de vida que eles tinham pudesse brilhar como estrelas no firmamento, não só entendendo, mas como ensinando a outros, como o profeta Daniel entendeu também e comentou no seu capítulo 12, no verso 3 de seus escritos. Entender a Bíblia nos dota desse poder de luz e que brilharemos como estrelas no firmamento ao ensinar, ao levar a conversão a outros, levar a mensagem da salvação a outros. Muito lindo isso. E no sexto tema, Sola Scriptura, e Ellen G. White. Antes de comentar sobre o tema propriamente dito, eu gostaria de lembrar que pena inspirada, a Bíblia é a maior coleção de pena inspirada, é uma coleção delas, de penas inspiradas. Ellen G. White foi mais uma. Morreu no século passado, século XX, em 1915. Morreu em plena Primeira Guerra Mundial, que teria começado em 1914 e terminado em 1918. Mas gostaria de citar que Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, comenta de novas penas inspiradas que vai surgir na nossa época. E até nos dias que precedem a volta do Senhor. De jovens, velhos, servos, servas serem dotados do Espírito Santo e profetizarem. Temos que estar preparados para isso. O grande X da questão é o que a própria senhora White, ao ter escrito tantas obras maravilhosas como ela fez, em seus comentários ela destacou que, quando comparado com as escrituras sagradas, os seus escritos, é uma luz menor para levar homens e mulheres à luz maior que a Bíblia Sagrada. Não perder de vista isso jamais. Infelizmente tem muitas pessoas que querem pegar as obras da senhora White, ou pegar um livro isolado da Bíblia, a mesma coisa, e querer colocar sobre os demais. Nenhum texto bíblico pode ser usado como cavalo de batalha sobre a Bíblia. Muito menos as obras do Espírito de Profecia, ou dos escritos da senhora Ellen G. White. E tem muitos que perdem-se de vista, perdem o controle. E quando derem por si, estarão colocando eles por cima da Bíblia, e não por baixo da Bíblia, como ela orientou. Aí está o grande X da questão. A Bíblia é só a Escritura. Não podemos perder isso de vista jamais. A Bíblia é o fundamento. Ela é a prioridade. É a regra de fé do cristianismo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Mudou essa regra, fica tudo errado. E o sétimo tema, lâmpada para os meus pés. Eu queria citar aqui dois textos. Um escrito no livro Educação, página 189, e o outro em Mensagem Escolhida, volume 3, página 33. Olha o que diz esses dois textos juntos. O estudante da Bíblia deve ser ensinado a aproximar-se dela com um espírito de aprendiz. Devemos pesquisar suas páginas, não em busca de provas para manter as nossas opiniões, mas com o objetivo de saber o que Deus diz. Um verdadeiro conhecimento da Bíblia só pode ser obtido pelo auxílio daquele Espírito pelo qual a palavra foi dada. E a fim de obter esse conhecimento, devemos viver de acordo com ele. Temos que obedecer a tudo o que a palavra de Deus ordena. O estudo da Bíblia exige nosso mais dedicado esforço e perseverante meditação. Com o mesmo empenho e persistência com que o mineiro cava para obter o dourado tesouro da terra, devemos procurar o tesouro da palavra de Deus. Esse é o escrito da obra de Educação, página 189. E o outro: quando vocês fizerem da Bíblia seu alimento, sua comida, sua bebida, quando fizerem de seus princípios os elementos de seu caráter, conhecerão melhor como receber o conselho de Deus.
enalteça a preciosa palavra diante de vocês nesse dia. Não repita o que eu declarei, afirmando: a irmã White disse isso, a irmã White disse aquilo. Descubra o que o Senhor Deus de Israel diz e faça então o que Ele ordena. Fica ligado no que ela estava dizendo aqui. Para quem gosta de pegar as obras dela e colocar em cima da Bíblia, coloca embaixo. Nem a própria Bíblia pode tirar um texto bíblico isolado e fazer cavalo de batalha em cima da Bíblia. A Bíblia é um texto amplo que encaixa como um quebra-cabeça perfeito, que é a palavra viva do Deus vivo. Santo Deus, santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Capacita-nos a compreensão, a prática e ao ensino da mesma, para que a nossa missão alcance êxito em Cristo Jesus. Te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Seu caminho